Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 7. Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 14. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim, pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós todavia sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este, que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me, e não me achareis, também onde eu estou, vós não podeis ir. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de ter a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a entendê-la, que teu Espírito ilumine nosso entendimento, para que a verdade que está contida, revelada, presente, exposta neste registro, seja não apenas por nós entendida, mas que o teu Espírito se agrade em aplicá-la às nossas vidas, de acordo com a condição de cada pessoa aqui presente nesta noite. E é no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, nestes versículos,
João registra a chegada de Jesus na festa dos tabernáculos. E chama a atenção um detalhe, não sei se você prestou atenção. Não há nenhuma referência a um discípulo seu nesse registro que você tem aqui do evangelista João. Pelo contrário, o que você observa em todo o relato é o próprio evangelista apontando para pessoas que estão, de certa forma, na oposição ao Salvador, na condição de adversários seus. Olhe lá, João por 2 vezes fala dos judeus, uma indicação das autoridades religiosas que estavam completamente desassossegadas com a pessoa do mestre. Verso 15 e verso 35. No verso 20 você tem a multidão incrédula. No verso 25 você tem João falando de alguns de Jerusalém que estavam também na defensiva contra Jesus Cristo. E no verso 32 você tem os fariseus. Ora, num texto relativamente extenso, sem a citação de nenhum discípulo, muito pelo contrário, você tem repetidamente pessoas que não estão satisfeitas com aquilo que Jesus está ensinando e com aquilo que ele está fazendo. Surge uma pergunta: qual é o objetivo do evangelista de registrar esse tipo de situação? Porque a gente tem que fazer essa pergunta para interpretar corretamente a passagem. E não tem como interpretar corretamente o texto bíblico sem que você responda esse tipo de questionamento. Ora, a resposta só pode ser uma. Nós só podemos chegar a uma conclusão. Com esse registro repetido de situações envolvendo pessoas que estão na contramão daquilo que o próprio Salvador está ensinando e fazendo, o evangelista tem o propósito, nós não podemos fugir disso. Ele quer nos ensinar, nos indicar alguns sinais que caracterizam o estado dos homens que ainda não passaram pela verdadeira conversão. Alguns sinais que caracterizam o estado dos homens não regenerados. E esse é o tema da nossa reflexão hoje à noite. Talvez seja do seu interesse. Quais são esses sinais? Alguns, não são todos, mas evidências que apontam para o fato de uma pessoa ainda precisar passar pela experiência da conversão. O primeiro sinal que João apresenta aí é uma estranha resistência ao maravilhoso ensino de Cristo. E este é um sinal, eu escrevi aqui, absurdamente incompreensível. Olhe lá, os homens incrédulos costumeiramente se apaixonam por tantas coisas neste mundo que a gente pode dizer que são coisas de importância até duvidosa. Romances que acabam em tragédia, não preciso nem citar, porque já deve passar pela sua cabeça qual é o romance da literatura mundial, um dos mais famosos, que acaba numa verdadeira tragédia, mas ele é estimado, amado, às vezes até idolatrado por muitas pessoas que gostam de literatura. Músicas que excitam os apetites da carne. Filmes que banalizam a violência. Tem gente que só gosta de ver séries desse naipe. É um negócio estranho, não é? Não é um gosto duvidoso. Você há de convir. Hobbies.
olha lá, hobbies inúteis, que roubam o tempo da pessoa, exigem uma alta soma de dinheiro para a manutenção e cultivo do hobby, e ainda mais sacrifica o convívio com a própria família. Como é que um camarada pode estar envolvido num hobby desse tipo? Mas ele é apaixonado por isso. Talvez você tenha alguns conhecidos envolvidos nisso. E por fim, filosofias de vida que não levam a lugar nenhum. Camarada adotou uma filosofia de vida e claramente não precisa de interpretações complexas. Ele está há muito tempo patinando, não sai do lugar. A família toda esbagaçada. E que filosofia de vida é essa? Que não ajuda a própria pessoa? Não ajuda os familiares dessa pessoa? Não melhora a vida daqueles que fazem parte do círculo familiar dessa pessoa? Mas o camarada está há 10, 20, 30 anos nessa filosofia que não leva a lugar nenhum. E ele diz assim, olha, eu sou encantado por isso. Melhor não dizer nada, não é? Como é que uma pessoa pode ser encantada por uma espécie de filosofia de vida que não leva a pessoa para lugar nenhum? Mas os homens são assim. Irmãos, naqueles dias antigos, na época do ministério terreno do Senhor Jesus, já havia muitas dessas distrações que faziam com que as pessoas envolvidas nessas distrações pudessem deixar de lado o maravilhoso Evangelho de Cristo, o encantador Evangelho de Cristo. Veja aí o verso de número 15. Os judeus se maravilhavam naquilo que Jesus ensinava e naquilo que ele fazia. Ficavam maravilhados, fascinados, encantados, mas não abraçavam a fé. Olha que coisa interessante. E eu gostaria de destacar 3 coisas relacionadas com Jesus Cristo. Nenhum homem em toda a história ensinou verdades tão profundas. Nenhum professor exibiu uma didática tão perfeita. E nenhum pregador teve o seu discurso tão divinamente autenticado quanto Jesus Cristo. Já pensou nisso? No conteúdo do Evangelho, na forma como Jesus Cristo apresentava o Evangelho e na unção de Deus que havia sobre a pessoa do Mestre. Mas, mesmo diante de sinais tão superlativos da majestade de Cristo, aquelas multidões que tiveram a oportunidade de ouvi-lo durante o seu ministério terreno, não se deixaram encantar pelo próprio Evangelho. Irmãos, o evangelista João nos diz nesse texto que o Mestre, com todo o seu conteúdo, com toda a sua habilidade didática e com toda a unção de Deus que havia sobre ele, o evangelista diz que Jesus escolheu 2 resultados. Veja o verso 19. Jesus é ameaçado de morte. Eles negam. Veja o verso 20. Quem está querendo te matar? Dizem eles. Mas logo em seguida eles mandam prendê-lo, com o objetivo de executá-lo.
Veja o verso 30 e veja o verso 32. Irmãos, só isso poderia dizer com propriedade que eles demonstraram uma estranha resistência para com o maravilhoso ensino de Cristo. Mas veja o verso 20. Eles acusaram o mestre de estar ensinando mediante inspiração demoníaca. Olha que coisa absurda. Tens demônio, disseram do próprio Senhor Jesus. E preste atenção, eles não estavam aqui lançando sobre Jesus uma acusação de algo que eles não tinham experiência, não é? Deixa eu ilustrar isso para você entender. É como se você tivesse aborrecido com uma pessoa dizendo tolice e você dissesse para essa pessoa: você está falando que nem o Marciano. Quem aqui já ouviu o Marciano falar? Ninguém. Nem sei se tem Marciano, não é? Eles não estavam falando isso. Eles tinham experiência com pessoas oprimidas e que falavam coisas que não estavam dentro da competência da pessoa endemoninhada. E eles transportaram a experiência que eles tinham nessa esfera das coisas espirituais do mal e fizeram disso que eles tinham conhecimento, acusação, para dizerem que Cristo estava falando de forma inspirada, mas no sentido negativo, através da inspiração dos demônios. Que resistência estranha. O homem que mais maravilhosamente falou da verdade, da melhor forma que você possa imaginar, com a unção em grau absoluto. Mas ele foi ameaçado de morte e impressionantemente acusado de estar falando inspirado por espíritos malignos. Que coisa terrível da parte dos incrédulos. Segundo sinal, uma velada presunção quanto ao cumprimento da lei. A pergunta e a constatação de Jesus no verso 19 atestam claramente isso. Jesus Cristo disse: não vos deu Moisés a lei, contudo ninguém de vós a observa. Duas coisas merecem ser observadas aqui. Olha lá, se eles estavam sendo acusados de transgressores da lei, Moisés não deu a lei para vocês, mas nenhum de vocês observa. Era de se esperar que eles se defendessem em relação a isso. Mas, no entanto, usando aquele conhecido mecanismo de defesa típico dos impenitentes, ao invés de se defender, parte para o ataque, eles reagem dessa forma para com Jesus Cristo. Veja o verso 20. Mas a pergunta é a seguinte: irmãos, por que eles não se defenderam de serem transgressores da lei? Alguém tem uma resposta? Por que eles não se defenderam se eles estavam sendo acusados? Não é pergunta de Enem. A resposta é simples. Eles não se defenderam porque eles não podiam se defender. Era indefensável a acusação de Cristo. Eles eram transgressores da lei e eles não podiam dizer que não eram transgressores da lei.
Mas olha a segunda coisa interessante. Jesus trouxe à baila que eles eram desobedientes, não foi para envergonhá-los. Era com um objetivo positivo. Na verdade, uma ação extraordinariamente misericordiosa. Jesus Cristo trouxe à baila que eles eram transgressores da lei para levá-los ao conhecimento, ao reconhecimento dos seus pecados, a fim de que eles chegassem à conclusão de que eles eram pecadores. Mas por que Jesus quer colocar essa verdade na mente deles? Que eles eram pecadores. Irmãos, porque só assim fazia sentido constituir a pessoa de um Salvador. Não é? Já pensou se daqui do púlpito eu jogasse uma boia para você? Segure essa boia, você está se afogando, você diz, esse pregador tá maluco, não tem nem água aqui. Como é que eu estou jogando uma boia para você? Irmãos, constituir um Salvador só faz sentido para uma pessoa quando ela se reconhece pecadora. Aí vem a pergunta de efeito também. Mas por que eles não se reconheceram pecadores? Por quê? E a resposta também é simples, não é pergunta de Enem. Eles achavam que não precisavam de um Salvador. Por isso, irmãos, aqui jaz o erro grosseiro do sistema adventista. Com mil perdões a quem tem alguma simpatia pelo adventismo, mas o adventismo está errado. Sabe por quê? Os adventistas acreditam que eles cumprem os 10 mandamentos. E eles também acreditam piamente que nós só cumprimos 9. Porque nós desobedecemos o sábado. Eles estão duplamente errados. Né? Em primeiro lugar, porque ninguém cumpre os 10 mandamentos. Só se você fizer uma interpretação muito rasa do decálogo para escapar. Mas se você fizer uma interpretação meia sola, não precisa ser profunda, meia sola, uma interpretação dos 10 mandamentos, você vai chegar à conclusão de que você é transgressor dos 10 mandamentos. E preste atenção que Jesus passou por essa pegadinha. Porque os fariseus diziam o seguinte: olha, nós não adulteramos. Ah, é? É assim que vocês interpretam, não adulterarás? Eu vou passar para vocês um teste, para ver se você passa mesmo no teste. Quem olhar para uma mulher com o coração impuro, já adulterou com ela? Levanta a mão aí, quem nessa vida ainda não transgrediu. Todo mundo ficou com a mão abaixada. Simples. Ninguém cumpre perfeitamente os 10 mandamentos. Só teve na história um homem que conseguiu essa façanha, que foi o próprio Mestre. Só Jesus cumpriu os 10 mandamentos. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz o seguinte, que quem tropeça num, tropeça nos outros 9. Ninguém escapa. E preste atenção, se tivesse 11 mandamentos, nós seríamos transgressores dos 11. Mas por que foi dada a lei? Para que alguém fosse salvo pela obediência à lei? Não. A lei foi dada para enquadrar todos os homens na condição de pecadores, para que nessa condição
de reconhecimento, o pecador pudesse constituir um advogado, um salvador, alguém que pudesse quitar a sua dívida diante de Deus. Meu irmão, é precisamente essa situação aqui. Os adversários de Cristo, eles sustentam uma velada presunção de que eles são cumpridores exemplares da lei divina. Essa é uma característica típica daqueles que precisam passar pela conversão, que é serem levados à experiência com arrependimento. Terceiro, uma incapacidade para interpretar o sobrenatural. Veja aí a réplica de Jesus, do verso 21 até o verso 24. O Salvador lembra da cura do paralítico em Jerusalém, cerca de 1 ano atrás, conforme você tem o registro lá em João capítulo 5, e não cabe aqui revisar as lições lá do capítulo 5, mas uma coisa fica clara: aqueles homens estavam completamente desafinados com as ocorrências extraordinárias que estavam sendo realizadas pelo próprio Senhor Jesus. Mas a pergunta é: por que agora o Mestre está realizando obras tão extraordinárias durante o seu ministério terreno? E a resposta é simples: porque a profecia do Antigo Testamento indicava que o Messias iria realizar obras portentosas. Você tem no livro de Isaías inúmeros capítulos relacionados com isso. Mas aqueles homens que estavam desafinados com a graça de Deus não conseguiam interpretar isso. E começaram a acusar Jesus da quebra do 4º mandamento, porque ele curou um homem no sábado. E Jesus os interpela, veja o verso 22 e o verso 23. Quando ele diz o seguinte: vocês não podem, está errada a interpretação de vocês, porque eu estou curando uma pessoa no sábado, isso não é trabalho, porque vocês também circuncidam crianças no sábado, e como é que vocês não interpretam isso como trabalho? Que lógica do Mestre! E eles não puderam sair daquela armadilha, daquele enquadramento, daquele checkmate. Segundo, olha o que Jesus Cristo diz no verso 23. Irmãos, a história lá do capítulo 5 de João, nós já tivemos a oportunidade de ver aqui. Aquele tanque lá do capítulo 5 era o tanque da morte. Havia uma multidão de pessoas completamente no caos. Uma multidão. E Jesus passou por aí, pelo tanque, e ele diz aqui com uma maestria invejável. E diz: olha, eu passei pelo meio de uma multidão e eu curei apenas um. Como é que vocês estão me acusando de alguém que está transgredindo o sábado? Se vocês circuncidam no sábado várias crianças, Jesus Cristo diz: eu curei um. E havia uma multidão de necessitados. Se eu fosse um transgressor compulsivo do sábado, eu curaria todo mundo. Mas apenas um foi curado. É a lógica do Mestre. E por último, a cura em questão tinha rigorosamente objetivos salvíficos. A intenção, o propósito de Jesus Cristo não era simplesmente devolver a saúde física para aquele homem inválido. Era muito mais do que isso. A cura física era apenas uma ponte para que Jesus realizasse um milagre infinitamente mais significativo, que foi salvar um homem pecador. Esse é o objetivo do milagre, lá do capítulo 5
de João. Irmãos, algo que aqueles religiosos não tinham condições de discernir, porque não tinham uma mente iluminada pelo próprio Espírito Santo. E sem uma mente iluminada pelo Espírito Santo, os maiores eventos da graça de Deus na história não serão interpretados corretamente. A pessoa vai ficar desafinada. Esse é um traço típico também de alguém que precisa se converter. Não consegue interpretar as coisas espirituais com uma mente espiritual, porque não tem a mente de Cristo. Quarto sinal, uma desconcertante ignorância quanto às credenciais de Jesus como Messias. É outra coisa que nos chama muita atenção no texto. De fato, essa observação, eu escrevi aqui, é impressionantemente chocante. Os adversários de Jesus não conseguem ver que as impressões que eles sustentam quanto à pessoa de Jesus, tanto quanto em relação ao Messias prometido, são absurdamente falsas. Veja o verso 27. Esse é o verso-chave desse ponto. Olhe lá o que diz o verso 27. No verso 26 ele diz: porventura reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Aí, olha a pérola que eles soltam no verso 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Será mesmo? Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Meu irmão, que pérola. Que pérola. Eles dizem o seguinte: olha, nós sabemos de onde esse é. Sabe o que eles estavam dizendo com isso? Que Jesus era da Galileia. Porque ele havia sido criado em Nazaré. Ele era conhecido como Nazareno. E ora, se ele veio de Nazaré, se ele era nazareno, se ele era da Galileia, aqui eu já vou adiantar uma coisa que você tem no texto, no próprio capítulo lá em seguida. Vocês não sabem que da Galileia não vem nenhum profeta? Eles não criam em Cristo, preste atenção nisso, porque eles tinham na mente deles que na carteira de identidade de Jesus, a naturalidade do mestre era a Galileia, Nazaré. Só me vem à mente aquela história daquele jogador de futebol. Sabe da história? É meio uma piada, mas serve para ilustrar. O camarada estava aqui jogando em Belém, não me lembro de que time era. E o repórter foi entrevistá-lo. E aí, que tal? Tudo bem aqui e tal? E aí o jogador sai com essa pérola: olha, eu estou muito alegre de estar aqui em Belém, na cidade onde Jesus nasceu. O camarada sabe muito, não é, de física. Estava muito alegre, porque ele estava em Belém, na cidade onde Jesus nasceu. E aqueles adversários de Cristo estavam dizendo: nós não acreditamos nesse homem, porque ele nasceu em Nazaré. Que pérola, não é? Mas eles dizem mais. Segunda coisa que você tem no verso 27. Eles dizem o seguinte: olha, nós não acreditamos nele, não é só porque nós sabemos que ele é de Nazaré. Nós não acreditamos nele como Messias, porque ninguém sabe quando o Messias chegar, de onde ele vem. Outra pérola. Aqueles homens sequer tiveram a capacidade de lembrar que os profetas do Antigo Testamento indicaram com clareza onde o Messias deveria nascer.
Miqueias, capítulo 5, verso 2, você vai ter lá que o Messias vai nascer em Belém, da Judeia, lá no sul. Irmãos, o que choca, o que chama a atenção, é que seria muito fácil checar esses dados. Facílimo. Mas quando a descrença impera, os incrédulos demonstram uma verdadeira dureza no coração para enfrentarem a verdade. Irmãos, sem dúvida, uma característica daqueles que precisam passar pela conversão é uma revisão das questões relacionadas com Jesus e com a obra da salvação. Sem uma revisão dos erros que os incrédulos sustentam a respeito do Salvador e da salvação, não tem como essa pessoa mudar de condição. Mas tem a última marca aí, do verso 32 até o verso 36. Um coração indisfarçavelmente mundano. A última pérola que você tem nesse diálogo de Jesus com seus opositores. Ele fala profeticamente do seu retorno para o Pai, e eles interpretam isso literalmente. Para onde é que esse homem pretende ir? Porém, irmãos, não é o literalismo que impressiona. Quando Jesus Cristo diz, aí a partir do verso 32, no verso 33 ele diz: ainda por um pouco de tempo estou convosco, depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também onde eu vou, vós não podeis ir. E eles começam a se questionar: para que lugar esse homem está querendo ir? E ainda mais ele diz que nós não podemos ir. Preste atenção nisso. Não é interpretação literal, porque era exigir muito daqueles homens carnais que eles tivessem raciocínio espiritual. É impossível exigir que aqueles homens pudessem pensar que por trás das palavras de Jesus, ele estava não apenas anunciando que através da sua morte ele iria retornar para o Pai. Seria exigir muito. Mas, irmãos, o que chama a atenção na réplica desses incrédulos é o destaque que eles fazem, sugerindo o possível lugar para onde Jesus Cristo poderia estar tensionando ir. Chama a atenção que você tem no verso 35. Para onde eles imaginam que o mestre pode ir? Será que ele está pensando em ir para a dispersão entre os gregos? É o que você tem aí. Diz William Hendrickson que quando o evangelista menciona aqui os gregos, ele não está indicando judeus que saíram da Palestina e, por terem saído da Palestina, assimilaram a língua corrente do mundo, que era o grego, e eram judeus de raça, mas eram falantes do grego, por estarem fora da Palestina. O evangelista João aqui não está falando de gregos no sentido de helenistas, como você tem em Atos 6, verso 1. Mas diz o comentarista, ele está falando de pessoas que pertencem de fato ao povo helênico. São gentios. Irmãos, como nós vamos interpretar o que esses homens estão dizendo? Primeira possibilidade. Será que eles estavam antecipando
que as boas novas iriam ecoar no mundo gentílico, depois que o Messias fosse rejeitado pelos judeus? Uma espécie de premonição involuntária? É verdade que a porta da salvação vai se escancarar para os gentios. Esse era o plano original de Deus. Desde Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E o Evangelho vai se espalhar pelo mundo afora, depois daquelas viagens missionárias do apóstolo Paulo, conseguindo alcançar o mundo pagão numa escala impressionante. Mas, irmãos, não é esse o sentido da ironia verbalizada aqui pelos adversários de Cristo, como se a opinião do Mestre fosse seguir para ensinar os judeus, os gregos, na dispersão. Não parece ser essa a interpretação. Até porque, no Evangelho de João, não é Jesus que vai ao encontro dos gregos. São os gregos que vêm ao encontro de Jesus. A rota é invertida. Veja o capítulo 12, o verso 20 e o verso 21. Então não é essa a interpretação da antecipação de que o Evangelho, com a rejeição dos judeus, vai chegar até o mundo gentílico. Qual é então a interpretação? Irmãos, a interpretação é que eles revelaram com essa sugestão, preste atenção nisso, o quanto o coração deles era mundano. Apesar de serem judeus, herdeiros da tradição sagrada, eles cultuavam o saber helênico, cuja filosofia, e essa é uma coisa que me chama muita atenção, ao estudar os evangelhos, você vai ver que durante todo o ministério terreno de Cristo, ele não solta uma palavra sobre os filósofos gregos do mundo antigo. Isso é impressionante, não é? Porque toda a cultura ocidental, inegavelmente, tem como contribuição na sua formação o legado helênico, inegavelmente. Mas, irmãos, durante o ministério terreno do Mestre, ele não solta uma palavra sobre a filosofia daqueles homens que viveram antes dele na Grécia. E que, num certo sentido, se constituíram num conjunto de pensadores dentre os maiores de toda a história. Mas Jesus não cita uma palavra sobre a filosofia deles, nem cita nenhum dos grandes filósofos da Grécia Antiga. Isso é impressionante. Não há uma só alusão a esse tipo de conhecimento dentro dos discursos do nosso Salvador. Você sabe por quê? Porque era uma filosofia estéril. Irmãos, aqueles adversários de Jesus, eles estavam zombando do Mestre, dizendo: ele vai para a dispersão, ensinar os gregos. Ao zombarem de Cristo, insinuando que ele iria ensinar no lugar que eles próprios consideravam o centro de excelência do saber mundial, eles escancaram, eles abrem os porões dos seus corações ímpios.
Não era entre os gregos da dispersão que se achava a sabedoria com S maiúsculo. Sabe qual era a ironia? A ironia da história é que a sabedoria com S maiúsculo estava a um palmo, com todo o respeito, da venta deles. Mas eles não conseguiam enxergar Jesus Cristo como a personificação da sabedoria. E a pergunta é por quê? E eu repito, por mais que eles fossem herdeiros da tradição mais sagrada, eles amavam o estrangeiro. Oh, que tristeza! Olha, eu sinto vergonha alheia. Vergonha alheia. Meus queridos irmãos, se eu tivesse presente aqui nessa situação, eu acho que eu pediria para me enterrar. Porque, olha, vocês estão na presença daquele que é todo o saber. A sabedoria personificada. Mas no coração de vocês, vocês estão cultuando a Grécia. É o fim do mundo. Mas a pergunta é a seguinte: por que eles cultuavam esse saber estéril? Não é pergunta de Enem. A resposta eu já dei. Porque o coração deles era mundano. Irmãos, quem troca Jesus por qualquer que seja a disciplina, o diploma já está pronto. Qual é, Carol? Hein? Não queira receber esse diploma. Esse é o pior diploma que existe. Qual é o diploma? Rosane? Qual é o diploma? De tolo, meu irmão. Como é que você vai trocar a sabedoria de Cristo pela sabedoria de Sócrates, Aristóteles, Platão? Só se você quiser ganhar o diploma. Mas, ao sugerirem essa proposta de que Jesus estava indo para a dispersão, eles escancararam o coração deles. Olha como nós somos mundanos. Porque nós estamos na presença da verdadeira sabedoria, mas o nosso coração está fora. Que coisa terrível. Que coisa. Essa é uma marca característica também daqueles que precisam passar pela verdadeira conversão. Algumas perguntas para a nossa reflexão. Quem aqui acha difícil reconhecer um homem incrédulo? Será que é tão difícil assim? Com todos esses sinais. Irmãos, você reconhece o incrédulo com a sua maneira de pensar. Você reconhece o incrédulo pelas suas paixões. Você reconhece o incrédulo pelo seu descompromisso em relação à verdade. Você conhece um incrédulo pelo seu coração mundano. Por todos esses traços que nós vimos aqui, não é tão difícil reconhecer uma pessoa que ainda precisa passar pela conversão. Você acha que Jesus foi muito rigoroso com seus oponentes? Hein? O que você acha? Foi muito rigoroso? A resposta é não. Jesus não foi rigoroso. Ele já está lidando com aquelas pessoas há cerca de 2 anos e meio. É muito tempo. Eles já tiveram toda a condição para responderem positivamente ao apelo do Mestre para que pudessem se converter. Mas continuavam demonstrando esses mesmos sinais. Uma estranha resistência ao ensino maravilhoso de Cristo, uma velada presunção de que eles cumpriam toda a lei, uma incapacidade para interpretar que aquele era um novo tempo. Jesus estava realizando obras sobrenaturais, mas eles não tinham uma mentalidade espiritual para interpretarem corretamente as coisas.
uma desconcertante ignorante quanto às credenciais de Jesus. Jesus não era de Nazaré. E o Messias havia sido indicado como sendo alguém que viria da tribo de Judá, nasceria em Belém. E o seu coração indisfaçavelmente mundano. Que Deus nos ajude, nos abençoe a compreender essas coisas e a escapar dessa condição tão terrível, que é a condição da incredulidade, da não conversão, do estado não regenerado. Vamos ficar em pé e vamos orar? Deus eterno, te agradecemos agora pela bênção de poder meditar na Tua santa palavra. Obrigado por essas lições, por esses princípios, essas verdades tão solenes que brotam da Tua palavra, especialmente daqueles encontros que Jesus teve com pessoas perdidas e que Ele tão dedicadamente se devotou para que elas fossem alcançadas, e na qualidade de Senhor soberano, onisciente, não deixou de lutar com elas até o fim. Tão grande era o seu coração, tão amorosa que era a sua alma, tão empenhado que estava a serviço do Pai, procurando no meio dos perdidos aqueles que eram teus eleitos. Não sabemos quantos dentre daquela multidão se converteram. Só naquele grande dia nós iremos saber. Mas estamos envoltos no mesmo dilema, ouvindo o Evangelho, meditando na Tua palavra, tendo oportunidades renovadas de meditar nos Teus conselhos santos. E oramos para que ninguém se perca aqui entre nós que estamos ouvindo o Teu recado bendito. Que este recado possa ser agasalhado no mais íntimo da nossa alma e não sejamos encontrados entre aqueles que não deram ouvidos à Tua voz. Tem misericórdia, portanto, de cada pessoa aqui presente nesta noite. Perdoa também, Senhor, os nossos pecados que confessamos a Ti sem cerimônia. O Senhor conhece tudo aquilo que os nossos lábios falaram e não foi do Teu agrado, que a nossa mente pensou, que também feriu a Tua santidade, e também aquilo que fizemos e que transgrediu a Tua lei. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor limpe os nossos corações pelo Teu sangue precioso. E ao participarmos agora da ceia do Senhor, que a nossa participação seja digna e possa agradar o Teu coração. A nossa condição de confessantes, para que possamos derivar para nós benefícios espirituais. E é no nome do Senhor Jesus que nós choramos. Amém.